Amém? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmão, abra vossas Bíblias. A reflexão dessa tarde, né? Dou graças a Deus por isso. João 14. Vou ler alguns versículos da palavra. A partir do versículo A partir do versículo 1. Jesus disse: não fique aflito, creia em mim. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. E se não for assim, eu já lhe teria dito. E depois que eu vou e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisamos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Meu Deus! Quem vê a mim também vê ao Pai, porque vocês dizem: mostra-nos o Pai. Será que vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. Meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creia no que lhe digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não crêem por causa de minhas palavras, creia pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para meu Pai. Só até aqui. Glória a Deus por isso, né, irmão? Aqui Jesus ele está falando a respeito da sua partida, porque ele já estava muito próximo à sua ida. E aqui ele estava reunido com os discípulos e ele estava falando para ele: não turbe os vossos corações. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Jesus ele já estava preparando os discípulos para o que ia acontecer. Mas aqui nós vemos também que eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando para eles. Não tinha entrado na mente dele o que iria acontecer.
E aqui nós vemos Tomé fazendo pergunta para Jesus. Aqui nós vemos também Filipe também fazendo pergunta para Jesus. Não estava crendo, né? Ele não estava entendendo o que Jesus queria falar para eles. E ele estava perguntando: Senhor, quem é o Pai? E Jesus dizendo para ele: olha, se você olhar para mim, você vai ver quem é. Sou eu. Ele quis dizer: nós somos uma pessoa só. Ele quis falar isso para que eles entendessem que ele era um só. Mas eles não estavam entendendo. E Jesus falou: há tanto tempo que você está comigo, há tanto tempo que você ouve a minha palavra, há tanto tempo que você veio fazendo a obra, fazendo um milagre, mas você ainda não creu naquilo que eu estou falando para você. Irmão, hoje em dia, nós vivemos num mundo a qual as pessoas, é difícil de entender a palavra de Deus. É difícil de entender aquilo que Deus fala para ela. Quando Deus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, tem muitos que não entendem isso. Tem muitos que não colocam na sua cabeça o que Jesus está falando com ele. Ele ouve a palavra, mas ele continua da mesma maneira, porque ele não entendeu. E aqui está tendo essa dificuldade, ele não estava entendendo o que Jesus estava falando para ele. Ele não estava entendendo. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisamos mais de nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Faz tanto tempo que eu estou com você, mas você ainda não me conhece. Nós vivemos num mundo assim, onde Jesus fala todos os dias, onde Jesus ele quer salvar a pessoa, mas a pessoa sempre está questionando Jesus, porque ele ainda não teve um encontro com Jesus. Porque a pessoa, quando ela tem um encontro com Jesus, é diferente. A sua vida muda. Ela entende o que Jesus quer falar com ela. Filipe aqui ele não estava entendendo. Ele não estava compreendendo que Jesus era o caminho. Ele não estava compreendendo que Jesus ele era a vida eterna. Que ele é a vida eterna. Jesus fala: olha, há tanto tempo que eu estou com você, você ainda não entendeu. Você ainda não prestou atenção que eu sou o caminho. Tem gente assim? Tem. Tem gente que vai morrer assim. Ela nunca vai entender a palavra de Deus. Nunca vai entrar na cabeça dela. Ela vai ir até para a igreja todos os dias, mas ele nunca vai entender. Porque essas pessoas só vivem de ouvir a palavra de Deus. Ela só vive, daquilo que as pessoas falam para ela. Mas ela não lê a palavra, ela não vai nas escrituras, ela não vai se orientar na palavra de Deus. Porque Jesus fala que ele é o caminho. Tem muitas pessoas que acham que está no caminho, mas não está. Que acham que está fazendo a vontade de Deus, mas não está. Ela vem, ela ouve a palavra, mas depois ela sai do caminho do Senhor. Porque a dificuldade dela não está naquilo que ela ouve. A dificuldade da pessoa está porque ela não vai ler as Escrituras. Lá em Apocalipse capítulo 1 fala sobre isso. Que nós temos que ler e ouvir a palavra, mas esse ouvir a palavra é para ouvir e crer em Deus, e acreditar, e ler as Escrituras, porque o que faz o homem mudar é a palavra de Deus, não é aquilo que o ser humano fala, mas é a palavra de Deus que muda o ser humano. Aí alguns podem perguntar: por que aqui
Tomé estava fazendo essas perguntas e Filipe? Irmão, porque não entrou dentro dele. A palavra de Deus ainda não tinha transformado. A palavra de Deus ainda não, ele não tinha entendido o que Jesus queria com eles. E hoje em dia também não é diferente. Tem muitas pessoas que se encontram dessa maneira. Ouve a palavra de Deus, mas não há transformação. Ela não muda. O mundo para ela é mais atrativo do que as coisas de Deus. Ela é igual aquela semente que caiu no caminho. Ela até cresceu, mas os espinhos, caiu no meio dos espinhos, mas os espinhos sufocou ela. O mundo sufocou ela com tantas coisas. E ela caiu. Porque ela não entende a palavra de Deus, irmão. Para entender a palavra de Deus, tem que ler as Escrituras. Como é que eu quero ser liberto? É através do pastor pregando para mim? Não, irmão. Quem liberta é Jesus. Jesus é quem liberta o homem. Jesus é quem dá entendimento para o homem. Jesus é quem dá salvação para o ser humano. É Jesus. Nós, como servos do Senhor, nós falamos da palavra dele. Mas tem que ver a pessoa que está do outro lado, se ela quer aceitar aquela palavra, se ela quer deixar aquela palavra entrar dentro do coração dela. Tem muitos que estão dentro da igreja, mas nunca teve um encontro com Jesus. Continua fazendo pergunta. E Jesus continua dizendo, há tanto tempo que eu estou com você, mas você ainda não entendeu que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida. Você ainda não entendeu. E para chegar à vida eterna, primeiramente, tem que chegar até Jesus. Tem que conhecer quem é Jesus. Ah, irmão, como é que eu vou conhecer? Através das Escrituras. Como é que eu vou ser liberto? Através das Escrituras. Como é que eu vou entender a mente do Senhor? Através das Escrituras. Tem que ler. Tem que ler para ser uma pessoa liberta. Porque a partir do momento que eu corro atrás para ler as Escrituras, para conhecer quem é Deus, automaticamente Deus ele vai mudando o meu jeito de ser. Ele vai mudando a minha vida. Ele vai mudando eu totalmente. E é onde a palavra vai entrar e vai transformar a nossa vida. É através da palavra. Nós somos instrumento de Deus. Nós anunciamos o Evangelho para as pessoas. Mas tem que ver será que as pessoas querem ser transformadas? Porque tem muitas pessoas que estão tanto tempo, irmão, mas tanto tempo dentro da igreja, mas ainda a palavra não entrou. Porque ela não permite que a verdade venha sobre ela, porque ela já acostumou só ouvir. Ela quer ser só ouvinte. Para ela tá bom, só ouvir a palavra. Para ela tá de bom tamanho. Ela não procura se aprofundar. É por isso que há entre o povo de Deus muitos que dormem. Muitos que dormem. Por quê, irmão? Porque quer só ouvir. Não quer ler as Escrituras. Porque para mim entender o que Deus tem na minha vida, para mim entender o que Deus quer comigo, eu tenho que ler as Escrituras. Eu tenho que entender as Escrituras. Eu tenho que estar só ouvindo. Ouvir é bom, sentar no banco é bom, beleza, legal. Mas e aí? Isso aí vai trazer salvação para a minha vida? Não, irmão. Não vai trazer salvação para a minha vida. É eu que tenho que correr atrás. A salvação ela é pessoal. Então eu tenho que correr atrás da minha salvação. Não é ninguém que vai me dar ela para mim. Não, não é não. Porque a salvação ela é tomada à força, irmão. Nós temos que correr atrás dela. Tem muitos servos do Senhor que ensina? Tem. Tem coisas que você vai aprender? Tem. Você vai aprender. Mas nem por isso vai te dar salvação.
Se eu quero salvação, a Bíblia diz que nós temos que correr atrás da salvação. Há tanto tempo que eu estou com vocês. E Jesus queria dizer para Filipe: há tanto tempo que eu estou com você. Há tanto tempo que eu ando com você. Há tanto tempo que você veio fazendo os milagres. Há tanto tempo que você anda comigo e vê cego enxergar, aleijado andar. Há tanto tempo que você vê eu fazer essas maravilhas. Jesus dizendo: e ainda você não crê? Ainda você pede para mostrar o Pai? Se você olhar para mim, você vai ver Ele. Jesus quis dizer: olha, eu e Ele somos um só. Aleluia. Mas até agora você não entendeu isso. Como é difícil as pessoas hoje em dia entender quando Jesus fala com ela. Como é difícil as pessoas querer mudar. Como é difícil as pessoas querer abrir o seu coração, abrir a sua mente para entender a palavra de Deus. Como é difícil. Há tanto tempo, diz Jesus, que eu estou com você. Você ainda não me conhece. Irmão, isso é coisa séria. Existe esse tipo de pessoa no nosso meio? Existe. Tem esse tipo de pessoa dentro das igrejas? Tem. Mas ela é só ouvinte. É por isso que Jesus fala: há tanto tempo, Filipe, que você anda comigo, mas você ainda não prestou atenção, rapaz. Você ainda não crê em mim. Você ainda não me conhece. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas, irmão, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, que não deixou Ele mudar a vida. É porque ela não quer. Vai morrer dentro da igreja, não vai ser salva, porque ela nunca quis mudança na vida dela. Vai passar ano, vai entrar ano, vai ficar velha, mas ela nunca deixou Cristo mudar a vida dela. Meu Deus. Ela nunca deixou Cristo transformar a vida dela. E Jesus sempre vai falar: há tanto tempo que eu estou com você, mas você ainda não me conhece. É de misericórdia, meu Pai. Há tanto tempo que meu servo fala da minha palavra para vocês, vocês ainda não me conhecem. Vocês ainda não foram transformados. Vocês ainda não deixou entrar no coração de vocês. Há tanto tempo que vocês ainda têm essa mente. Ainda tem coragem de perguntar: mostra-nos, Pai. Você não está me vendo? Eu e o Pai somos um só. Você crê nisso, Filipe, ou não? Você quer mais o que, Filipe? Irmão, como é difícil às vezes as pessoas acreditar em Jesus. Meu Deus. As pessoas podem até ouvir falar dele, mas como é difícil deixar ele entrar no coração para transformar. Às vezes as pessoas só querem ver Jesus pelo lado bom. Quando precisa, quando ele faz algo a seu favor. Às vezes a pessoa só reconhece ele nesse momento, mas não quer deixar ele entrar na pessoa, não quer deixar ele transformar a pessoa. Tem pessoa que tem 10, 20, 30 anos e vai morrer velho dentro da igreja e não vai ter essa transformação, porque ele não abre o seu coração para Deus fazer essa transformação na vida dele. Ele não abre o coração. É por isso que tem pessoa que sempre está questionando a Deus em relação a muitas coisas. Quer que Deus faça muitas coisas na vida dela, mas ela não quer fazer nada para Deus. Ela não quer ter um relacionamento com Deus. Ela não quer deixar Deus entrar na vida dela e transformar a vida dela. Ela não quer. Ela conhece Deus só através das pessoas falando. Só através das pessoas falando.
ela não procura entender quem é Deus. Ela não vai nas Escrituras ler para conhecer Deus. Porque para nós ter um relacionamento com Deus e conhecer Deus é através da leitura. Ouvir a palavra de Deus é bom, irmão? É. Vai ter pastor que vai pregar? Vai. Mas eu não tenho que depender dele. Ele não vai me dar salvação. Ele pode até me ensinar o caminho. Mas eu tenho que procurar quem é esse caminho. E eu tenho que correr atrás para ver até onde esse caminho vai me levar. E para mim descobrir que esse caminho, eu tenho que ler a Bíblia. E para mim chegar no dono do caminho, eu tenho que ler a Bíblia. E o próprio Jesus, ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então tudo, irmão, nós temos que percorrer. Eu não posso ser só ouvinte. Eu tenho que praticar. Eu tenho que ler. Eu tenho que ter um tempo para ler as Escrituras. Ah, irmão, porque você só fala a respeito disso? É porque é necessário. Porque pessoa que não lê, irmão, facilmente ela vai ser enganada. Facilmente o inimigo vai ter uma lábia boa para levar ela por vários caminhos. Mas às vezes ela vai acreditar que aquele caminho é o que vai levar ela para a vida eterna. Mas não é. O caminho que leva para a vida eterna é Jesus. Glória a Deus. E para mim conhecer Jesus, eu tenho que ler as Escrituras. Senão ele sempre vai estar tocando na tecla, dizer: há tanto tempo eu estou com você, mas você ainda não me conhece. Há tanto tempo eu ando com você, mas você não me conhece. Há tanto tempo os meus servos falam da minha palavra, mas você não me conhece. E para mim ter um conhecimento eu tenho que ler. Quando nós vamos para a escola, nós não temos que ler para resolver as provas. Nós temos que ler para tirar uma nota boa. E para ir para o céu, eu vou para lá só através de ouvir? Não. Eu tenho que ler. Para mim conhecer o caminho, eu tenho que ler. Para mim saber onde é que está a verdade, para levar até a eternidade, eu tenho que ler. E essa verdade é Cristo. Essa verdade é Cristo. Versículo 12, ele diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que esta, pois eu vou para o meu Pai. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Versículo 18: não vos deixarei abandonado, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, mas vocês também me verão. Aqui Jesus, quando ele estava aqui falando com o discípulo, em João 14, ele já estava falando da vida dele, o que era que ele ia sofrer. Ele já estava preparando o caminho, dizendo: olha, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, mas você já conhece o caminho. Eu já fiquei tanto tempo com vocês ensinando. Vocês já conhecem o caminho. Mas ainda tem pessoas que ainda perguntam, irmão: como é que nós sabemos para onde é que nós vamos, Senhor? Tem pessoas que ainda fazem essa pergunta, porque são pessoas, irmão, que ainda a palavra não entrou no seu coração. São pessoas que ainda não foi transformada.
não se deixou ser transformada pela palavra. Por isso que tem pessoas que chegam dentro de uma igreja, né, de 4 paredes, para servir ao Senhor. Ela vem, ela fica, depois ela sai, porque a palavra não entra. É culpa do pastor? Não. É culpa de quem está pregando a palavra? Não. É culpa dela mesmo, porque ela não quer deixar a verdade entrar dentro do seu coração. Mas até mesmo, irmão, nós podemos entender, pelo outro lado, que são muitos chamados, mas são poucos que vão subir. Nem todos que foram chamados, ele vai ter a salvação. Salvação é para aqueles que são escolhidos, irmão, não é para os chamados. A pessoa foi chamada, está dentro da igreja, beleza. Ela está ali, todos os dias ela está ali. Ela não falta o culto. Todos os dias ela está ali, todos os dias ela vem para aquele culto. Mas ela é chamada, ela não é escolhida. Ela não tem compromisso. Ela leva a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, relaxadamente. Mas os escolhidos já é diferente, irmão. Ele tem prazer na obra do Senhor. Ele tem prazer na palavra do Senhor. Salmo 1. E nela medita de dia e de noite. Esse é o prazer do cristão. É meditar na palavra. Jesus, ele dá a dica. Salmo 1. Que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Olha, o tempo que eu tiver, eu tenho que meditar na palavra, irmão. Se eu estou em casa, estou sem fazer nada, é bom eu ler. Eu tenho que meditar na palavra. Eu tenho que se afastar da rodinha dos escarnecedores. E meu prazer tem que estar na lei do Senhor e meditar de dia e de noite. De dia e de noite. Lá em Salmo também 1 fala da mesma forma. Que nós temos que ler as Escrituras. Jesus sempre está dando uma dica para o ser humano. Depois não vem falar, não, Senhor, o Senhor nunca me falou a respeito disso. Aí ele vai falar, eu sempre falei, está na minha palavra que você tem que meditar. Está na minha palavra que você tem que ler as Escrituras. Então, não é falta de aviso. Se você vai para o inferno, se você for para o inferno, não foi falta de aviso do Senhor. Ele sempre avisou. E está na Bíblia que todo ser humano que serve a Deus, ele tem que ler as Escrituras para não ser enganado. Porque os falsos profetas têm boas lábias. Está por aí. É uma lábia boa. Ele sabe enganar. Ele sabe enganar as pessoas. Então só vai ser enganado quem não lê as Escrituras. Eu não posso viver, irmão, minha vida só de ouvir. Eu tenho que praticar. Como é que eu vou falar de Deus para alguém se eu não ler as Escrituras? Não tem como. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele é a verdade do ser humano. Não, mas o pastor lá, o pastor ele prega. Mas ele não é a verdade. Ele pega a palavra de Deus. O único que é a verdade é Cristo. Ele é a verdade. Não é o ser humano. É Jesus Cristo, é a sua palavra. A palavra dele é a verdade. É o que liberta o homem. É Cristo. Versículo 21, para nós encerrar. As pessoas que aceitam e obedecem aos meus mandamentos, prova que me ama. As pessoas que leem os meus mandamentos, ele está falando, as pessoas que leem a minha palavra e me obedecem, essas pessoas, elas me amam. As pessoas que me amam será amado pelo meu Pai. E eu também amarei e lhe mostrarei quem sou.
naquele dia, irmão, você vai ver quem Ele é. Nós vamos ter uma noção quem é Cristo. Porque até então nós não vemos quem é Ele. Mas naquele grande dia aí vocês vão ter o prazer de ver. Amém. Face a face. Nós conhecemos Ele através da palavra. Mas naquele grande dia nós vamos conhecer Ele face a face. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Irmão, fica com essa palavra, né? Mais um domingo, né? Graças a Deus estamos aqui, mais um final de semana. E segunda-feira, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui novamente, né? Estaremos aqui novamente, pela graça do Senhor. E que o Senhor venha nos abençoar, né? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus.